Bom, queridos, bom dia, né, mais uma vez. Vamos dar aqui continuidade ao nosso conteúdo. Entretanto, queria aqui, né, com vocês, falar aqui sobre a destilação simples. O que é a destilação simples, pessoal? Primeiro, qual tipo de mistura que a destilação simples ela vai separar? Ela vai separar misturas que são homogêneas, na verdade? Misturas homogêneas, exatamente. Olha aqui, ó, misturas homogêneas. Só um segundinho. Só um segundinho. Quem entrou agora, por gentileza, coloque os microfones no mute, por favor. Então, pessoal, misturas homogêneas, elas são o quê? São aquelas que apresentam uma única, né? O aspecto visual ali delas é o quê? É de apenas uma fase. Por favor, pessoal, coloquem aí os microfones de vocês no mute. Obrigado. É isso? Então, como é que a destilação simples se processa, pessoal? Da seguinte maneira, né? Primeiro, ela vai separar misturas homogêneas que são de qual tipo? Principalmente misturas quando é um sólido e um líquido misturados, e essas duas substâncias vão o quê? Formar uma única fase, não é isso? E também essa destilação, ela pode separar misturas de líquidos e líquidos, né? Líquidos entre si, só que com um ponto de ebulição, né? A diferença de ebulição entre eles tem que ser superior a 25 graus, né? Quando a diferença deles varia de no mínimo 25 graus. Olha só aqui, ó. Misturas líquido-líquido, quando a temperatura de ebulição dos líquidos varia no mínimo 25 graus Celsius. O slide está no app? O slide está na plataforma há mais ou menos 2 semanas. Tá? Esse slide aqui é o mesmo slide que está lá há 2 semanas. Ele já está postado na plataforma, tá bom, pessoal? Vamos lá. Esse aqui é o aparato que se tem para se montar uma destilação simples, né? A gente tem aqui a nossa mistura, aquela que a gente quer o quê? Separar os componentes, não é isso? Dentro de um balão. E essa mistura vai ser colocada em aquecimento. Ah, professor, por que a gente não usa o bico de Bunsen, que é aquele equipamento que a gente tem o que uma chama? Né? Por que a gente não usa o bico de Bunsen aqui? Ó, tentando desenhar um bico de Bunsen. Por que a gente não usa o bico de Bunsen? Bom, é para evitar acidentes no laboratório, certo, pessoal? Por isso a gente o quê? A gente usa a manta de aquecimento, porque não tem chama, né? O risco de haver um incêndio é bem menor. Pessoal, o que vai acontecer? Essas pedras de ebulição que estão aqui, ó, pedras de ebulição, elas servem para diminuir a turbulência da ebulição. Ao invés de se formar bolhas grandes para agitar e respingar aqui ó, nas paredes do balão, né, as bolhas são menores, né, não respingam tanto e o aproveitamento do processo fica melhor. Então, quando se aquece, vai haver o quê? A formação de alguns vapores, né? Isso, os vapores vão subindo aqui até entrar em contato com essa tubulação. Pessoal, quem é que vai entrar em ebulição? A substância líquida ou a substância sólida? Tchan, 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 tchan. A substância líquida, na verdade, a substância líquida vai entrar em ebulição aqui, ó. Quando ela entra em contato com este equipamento, o condensador, esses gases, eles vão o quê? Eles vão entrar em contato com essa serpentina aqui, ó, essa mangueirinha em formato de espiral, né? Vai passar aqui por dentro e vai ficar o quê? Em contato com superfície mais fria, ou seja, no condensador os vapores vão condensar, exatamente. Né? E aqui a gente vai colher o quê? A fração líquida que estava onde antes estava aqui na mistura. Então, com o passar do tempo, o que é que vai restando aqui no balão? Aqui no balão vai restando a fase sólida. E quem é que vem parar aqui? Tantã, a fase líquida, não é? A fase líquida a gente chama aqui ó, de destilado. É o líquido destilado. E essa vidraria aqui, como é que ela se chama, pessoal? Tá aqui, ó, é o Erlenmeyer, não é mesmo? Deixa eu ver aqui, parece que eu tenho uma perguntinha aqui no chat.
Professor, como essas pedras de ebulição atuam para diminuir as bolhas? É como se fosse uma peneira, né? Quando a bolha entra em contato com aquela pedra, ela vai se dividir, né? E se tem muitas pedras, ela vai se dividir ainda mais. Beleza? É dessa maneira. Então vamos adiante aqui, pessoal. Tantã. Agora, destilação fracionada. Qual é, né, a diferença entre as duas destilações, pessoal? Enquanto a destilação simples ela vai separar a mistura sólido e líquido, a destilação fracionada ela vai separar geralmente entre dois líquidos, não é mesmo? Vai separar a mistura entre dois líquidos. Tem alguém que deixou o microfone ligado? Por favor, presta atenção se não é você. Obrigado. Não é isso? Então, a destilação fracionada vai separar o quê? Misturas que são líquidos entre si. Um líquido com outro líquido. Bom, vejam aqui, ó, separado para utilizada para separar misturas homogêneas do tipo líquido e líquido, em que a diferença de temperatura entre eles, né, é inferior a 25 graus Celsius. Então, quando a temperatura de ebulição entre as duas substâncias é pequena, pequena quanto, professor? Menor que 25 graus Celsius. Nesse caso, a gente separa quem? A gente separa como? A gente separa por uma destilação fracionada. Bom, tem uma observação aqui dizendo que o frasco coletor, já te mostro do frasco coletor. O frasco coletor é esse aqui, ó. Esse aqui é o frasco coletor, certo? O frasco coletor, o que ele está contando aqui para a gente? Que ele deve ser imerso em um banho de gelo, de maneira que o líquido recém-chegado não evapore novamente. Daqui a pouco isso tudo vai fazer mais sentido, já te conto. Então, pessoal, a grande diferença deste aparato aqui, ó, da destilação fracionada para a destilação simples, é por causa desse equipamento aqui, ó, chamado de coluna de fracionamento ou também coluna de Vigreux, né? Esse nome aqui, ó, deixa eu escrever para vocês. Coluna de Vigreux, dessa maneira. Beleza? Bom, o que é a função, né? Qual é a função da coluna de Vigreux, dessa coluna de fracionamento? Essa coluna de fracionamento, pessoal, vai fazer o seguinte, né? Aqui a gente tem a nossa mistura, que nós queremos separar os componentes, não é mesmo? Beleza, aqui mesmo, ó, de vermelho. Bom, quando essa mistura é aquecida, os líquidos que aqui estão misturados, né, as substâncias que aqui estão misturadas, elas vão liberar os seus vapores de todos os componentes que ali estiverem. Todos os vapores vão o quê? Vão começar a se formar e passar por o quê? Por este tubo chamado de coluna de fracionamento. Galera, o que acontece? Vocês conseguem observar essas reentrâncias aqui, ó? Essas reentrâncias. É como se nesse pedacinho aqui, ó, nesses dedinhos aqui, ó, fossem ocos, eles fossem ocos e o ar conseguisse passar ali por dentro. Né? O ar que está aqui de fora entra em contato com esses orifícios, com esses sulcros, não é mesmo? Então, pessoal, o que vai acontecer? Nessas extremidades aqui, ó, dessas reentrâncias, elas são mais frias, não é mesmo? Então, o que vai acontecer? A mistura de vapores que vai passar aqui vai entrar em contato com essas superfíciezinhas aqui de dentro que estão relativamente mais frias. E o que vai acontecer? Somente a substância que é mais volátil, aquela que evapora com maior facilidade, vai conseguir passar por essas reentrâncias aí, ó, sem o quê? Sem condensar. A substância que tem um menor ponto de ebulição, né? A substância que tem um menor ponto de ebulição, aquela que é mais volátil, ela vai conseguir passar pela tubulação, pela coluna, sem condensar. Já aquela substância que tem um ponto de ebulição um pouco maior, ela vai entrar em contato com essas reentrâncias aqui, ó, que são um pouco mais frias, e à medida que elas vão tocando aqui nessas partes frias, elas vão, de alguma maneira, tornando
elas vão se liquefazer, elas vão voltar a ficar líquidas, não é mesmo? Então, elas vão voltar aqui, ó, para o recipiente. E somente a substância mais volátil vai conseguir passar por essa coluna e chegar aqui no condensador. A substância que é menos volátil, ela permanece onde? Ela permanece aqui no balão, certo? Então, galera, né, daqui para frente, depois que ela já chegou aqui no condensador, o processo é o mesmo, né? Ela vai entrar em contato com essa tubulação em espiral aqui, que é fria, né, no formato de serpentina. Por que serpentina, pessoal? Porque parece uma serpente, né? Ó a serpente aqui, ó. Olha os dentes da serpente, gostou? Ó a língua da serpente. Então, pessoal, isso aqui parece uma serpente, uma serpentina. E a serpentina vai promover qual fenômeno físico aqui, hein? Do gasoso, a substância passa para a fase líquida. Qual é? Condensação, né? O condensador promove a condensação. Só um segundinho. Só um segundo, por favor, queridos. Obrigado. Tan, tan, tan. Só um momento aqui. Então, pessoal, a primeira substância que é colhida aqui, ó, no frasco coletor, quem é? É a substância que é a menos... desculpa, é a substância que é a mais volátil, não é verdade? A substância mais volátil é aquela que vai conseguir vencer os obstáculos aqui da coluna de fracionamento e chegar primeiro onde? No frasco coletor, não é isso? Então, a gente vai ter uma fase separada no Erlenmeyer, aqui no frasco coletor, e a outra amostra vai ficar onde? Vai ficar aqui, né? Outra substância fica no balão. Temos algumas perguntas aqui, deixe-me respondê-las. Bom, deixa eu responder uma pergunta aqui, deixa eu apagar o nosso esboço. Galera, vocês estão vendo essa mangueira aqui, ó? Existem, né, da torneira, existe uma mangueira que libera água. Essa água aqui tem qual função, pessoal? Essa água ela vai passar, entrar aqui dentro do condensador, rodeando aqui, ó, a serpentina. Então, essa água que vai promover o quê? A temperatura mais baixa aqui na serpentina, certo? E depois essa água ela vem onde? Ela vem e desce por aqui, ó. Ela não entra em contato com a mistura, né, com a substância que está sendo colhida no condensador. Ela apenas resfria o condensador. Deixa eu ver a outra pergunta aqui. Sim, a outra substância permanece no balão, né? A substância que é mais difícil de evaporar, a menos volátil, ela permanece no balão. Fiquem tranquilos com o horário da aula. Na hora que a gente encerrar aqui a reunião, vocês já estão dispensados, tá? Eu não gostaria que saíssem aqui antes de acabar. Bom, então vamos dar sequência, pessoal. Como é que chama essa substância que é colhida aqui, ó? Assim como na destilação simples, é o quê? É o destilado, né? Aqui também vai se chamar como? Aqui também vai ser o quê? O líquido destilado. Bom, pessoal, isso aqui é o quê? Isso aqui é um lugar para se fazer o fracionamento do petróleo, não é isso? Galera, e para se fazer, né, para se obter as diversas frações do petróleo, os diversos componentes do petróleo, é necessário fazer uma destilação fracionada. Agora, vocês sabem me falar por quê? Tantã. Exatamente, né, pessoal? Porque as substâncias presentes aqui no petróleo, elas têm um ponto de ebulição que próximos umas das outras, não é isso? Então, quando isso acontece, é necessário haver o quê? Uma destilação fracionada. Professor, como é que chama esse lugar? Ah, é uma torre de fracionamento, certo? A torre de fracionamento do petróleo. Aí, ó, torres de fracionamento de uma refinaria. Bom, o que é o petróleo, hein, pessoal? Ele é uma mistura de compostos orgânicos, não é isso? Ele tem tanto uma fase líquida quanto uma fase
gasosa presente nele. Bom, quando ele é retirado lá, né, das minas, né, como é que se diz, pessoal? As fontes de petróleo, né? Bom, quando ele é extraído, pessoal, ele já vem com diversas impurezas. Ele vem com areia, pedaços de rocha, água e etc, né? Então, para poder chegar nesses componentes aí, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser filtrado, né? Algumas impurezas têm que ser retiradas para se chegar no óleo bruto. Quando você tem o óleo bruto, aí sim ele é colocado para ser destilado. Né? Então, isso aqui, pessoal, é um desenho esquemático de uma torre de fracionamento. Consegue observar que aqui em cima saem os gases são liberados? Isso faz sentido, pessoal? Tem que fazer, né? Porque substâncias que são gasosas, né, a baixas temperaturas, elas entram em ebulição de maneira o quê? Mais fácil, com menores temperaturas. Não é isso? Então, primeiro é obtido quem? São as frações gasosas, as substâncias gasosas. Não é verdade? Tipo propano, butano. Depois, fases líquidas, tipo quem? Tipo a gasolina, o querosene. Não é verdade? Isso aqui tudo é o quê? São as fases líquidas. Esses aqui mais fluidos e esses aqui menos fluidos. E aqui, por fim, né, a última fração, o betume. Professor, o que é o betume? O betume é um material que geralmente ele é utilizado na produção de asfalto. Já viu piche? Pois é, o piche ele é produzido aqui, ó, a partir do betume. Tudo bem? Então, isso aqui, né, igual eu disse, é uma representação esquemática de uma torre de fracionamento do petróleo. Galera, agora eu quero fazer com vocês um experimento, né? Eu tenho aqui um frasco, vamos lá? Vocês conseguem ver que tem um líquido aqui dentro? Sim? Olha o barulho do líquido. Bom, pessoal, isso aqui é álcool, certo? Álcool etanol, né? O álcool que a gente tem em casa, doméstico, certo? E o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aqui um papel, certo? Eu tenho aqui um papel e este papel, ele tem aqui, ó, algumas substâncias. Conseguem ver as cores? Certo? São substâncias. Galera, a gente vai fazer um experimento de cromatografia hoje. O que vai acontecer? Eu vou colocar esse papel para entrar aqui dentro do recipiente, ele vai ficar aqui dentro do recipiente, e vocês conseguem observar aqui, ó, que a quantidade de líquido é bem pouquinha, só um pouquinho. Sim ou não? Sim, né? Só para tampar o fundinho. Então eu vou colocar o papel aqui, né? E o que vai acontecer? Esse papel, quando entrar em contato com este solvente aqui, ó, com o álcool ele vai de alguma maneira o quê? Quem sabe o que vai acontecer? Eu não vou molhar todo o papel, eu vou molhar só esse pedacinho aqui, ó. O álcool vai de alguma maneira escalando o papel, ele vai subindo o papel, não vai? E ele vai entrar em contato com essas substâncias que estão aqui, certo? Então tá, eu vou colocar aqui agora, vou iniciar o experimento, tá bom? Tchan, 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 tchan. Ó, vou colocar aqui dentro. Coloquei. Coloquei. E vou tampar, tá bom? Vou tampar para que o álcool não evapore e daqui a pouco a gente vê o que acontece. Beleza? Nós temos aqui, gravem essa imagem na sua cabeça que daqui a pouquinho a gente vê o que aconteceu. Tá bom? Então tá, vou colocar aqui do lado. Com cuidado. Bom, pessoal, então a gente está fazendo aqui um experimento de cromatografia. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que aconteceu. O que é a cromatografia? Cromato significa cor. Grafia, né? Escrita. Então é como se fosse o quê? Uma escrita pela cor, não é isso? Como se as cores escrevessem ali de alguma maneira. Não é? Deixa eu ver, há perguntas aqui? Há perguntas? Pois é, vocês estão falando que está travando, não é? Eu não sei o que está acontecendo, não é isso? Quais os processos de separação de uma mistura que no processo se perde uma substância? Bom, a gente pode usar aqui, ó, a evaporação, né? Quando a gente vai obter o sal de cozinha, por exemplo, né? A evaporação ali, ó, da água do mar só fica retendo o sal. A água que estava presente ali naquela mistura, ela vai o quê? Ela vai evaporar.
na verdade? Então, se perde essa substância, tá joia? Eu acho que o meu sinal de internet está um pouco ruim, eu não sei porquê, mas vou falar um pouco mais devagar, beleza? Então, queridos, a cromatografia aqui, né, ela é um processo de separação da seguinte maneira, né? Os componentes que existem em uma mistura, eles vão aderir ou não a uma superfície sólida. O que seria essa superfície sólida? Seria um papel, por exemplo. Não é verdade? Então, né, deixa eu fazer um exemplo aqui, ó. O que acontece, pessoal? Eu tenho aqui uma substância, né? E essa substância está aqui, ó, no papel, certo? Então, ela vai ficar aderida aqui. O que acontece, pessoal? Quando a gente coloca a substância, né, aqui e mergulha ela para ficar aqui, ó, em contato com o solvente gradativamente vai o quê? Subir no papel. E como é que chama esse fenômeno em que o líquido começa a subir no papel? Alguém sabe? Chama-se capilaridade. Pois é, chama-se capilaridade. Então, por capilaridade, né, o solvente vai subir no papel. Galera, o que vai acontecer, né? Então, a gente tem o papel, que é uma fase que não se move, que é uma fase fixa, que é uma fase chamada de fase estacionária. Vejam aqui na transparência, fase estacionária, não é isso? E essa fase estacionária vai entrar em contato com quem? Com o solvente. E esse solvente, ele não consegue deslocar aqui, ó, por sobre o papel, subir aqui no papel? Sim, ele consegue. Então, ele é chamada de fase móvel, né? Então, o que acontece? Por capilaridade, o solvente ele consegue subir no papel, não é isso? E pode acontecer da substância que eu tenho aqui, ó, pode ser que ela interaja, que ela tenha o quê? Uma interação com esse solvente e suba junto com o solvente, não é isso? Ela pode interagir com o solvente e subir com o solvente. E pode ser também que ela não tenha essa interação com o solvente, que ela não suba, não é verdade? Então, o que a gente pode concluir? Né, que as substâncias que sobem, olha só, pessoal, aqui, ó, isso aqui no início, a gente coloca lá na cuba, né, em contato com o solvente aqui, ó, só que sem entrar em contato com as substâncias que a gente quer separar, né? E por capilaridade, olha só como o solvente já sobe aqui no papel, ó, por capilaridade ele vai o quê? Subir no papel. E o que pode acontecer? Pode acontecer de algumas substâncias presentes aqui nas nossas amostras subirem junto com o solvente, porque interagem muito com o solvente e pouco com o papel. Agora, algumas substâncias podem não subir, elas podem ficar o quê? Numa região próxima de onde elas haviam sido colocadas. Essas substâncias aí que não sobem tanto, né, que não sobem entre aspas, elas são o quê? Elas são aquelas que interagem muito com o papel, ou seja, interagem muito com a fase fixa, interagem pouco com a fase móvel. De novo, por que o solvente é chamado de fase móvel? Bom, ele é chamado de fase móvel porque ele o quê? Ele consegue se locomover, subir e avançar no papel por capilaridade. Essa matéria não tem no livro de vocês, tá bom? Mas vocês vão conseguir acompanhar aqui perfeitamente. Então, pessoal, com o passar do tempo, a gente vai ter aqui, ó, uma separação dos componentes aqui das misturas que a gente tinha. Não é verdade? Sim, é isso que vai acontecer. E é isso que é a cromatografia, certo? Bom, isso, né? O esquema de uma cromatografia em papel, né? Camada delgada. Bom, aí aqui tem uma pequena, né, observação sobre a cromatografia em camada delgada. É mais ou menos a mesma coisa, só que nesse caso, né, ao invés de se usar de fato um papel, né, o que é utilizado? É utilizado uma lâmina de vidro e por cima dessa lâmina de vidro é colocada uma camada de sílica, certo? E essa camada de sílica ela vai ficar aqui por cima como se fosse uma espécie de areia, certo? E essa sílica vai ser, né, a fase estacionária, né, a fase em que o solvente consegue passar por ela subindo ali, certo?
Essa é a única diferença. Por isso que é chamada de camada delgada, né? Porque a camada de sílica formada é uma camada muito fina. Por gentileza, eu queria que vocês colocassem o microfone no mute. Eu acho que tem um microfone aí que está ligado. Beleza? Então, pessoal, olhem só, né? Eu acho que agora a gente pode falar. Vou voltar aqui um slide só para que vocês consigam perceber o que aconteceu. O nosso experimento acabou. Olha só o que a gente obteve aqui. Conseguem ver o jeito que estava e o jeito que ficou? Eu vou retirar aqui da nossa cuba reacional para mostrar aqui para vocês. Deixa eu dar uma retirada no excesso do álcool aqui. Olha só, pessoal. Conseguem ver que as substâncias conseguem se separar aqui, ó, pela passagem do solvente? Não é verdade? Estão observando aqui? Né? Bom, entre essas substâncias aqui, ó, conseguem dizer para mim qual delas é a que menos interagiu com a fase móvel? Olha bem aí, vamos lá. Quem que interage muito com a fase móvel? É quem fica marcado aqui até em cima. Ó, essas, né, quem sobe junto com o solvente interage muito com a fase móvel. Agora, quem foi que subiu pouco? Quem que interagiu pouco aqui com a fase móvel? Tem um pessoal escrevendo aqui no chat, deixa eu ler o que vocês estão escrevendo. Ó, o pessoal mandou bem, estão respondendo aqui, ó. Boa, galera. Mais um tempinho para vocês olharem. Olha aí. Tchan, 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 tchan. Exatamente. O pessoal mandou bem. Pessoal, por favor, desliga o microfone. Por favor, o microfone, pessoal. Meu Deus. Mas vai colocar isso na aula. Bom, pessoal, então é isso, né? A gente tem aqui, de alguma maneira, a substância rosa que menos interagiu, não é? A substância rosa e a verde as que menos interagiram com o solvente. Beleza. Não. Muta aí, bro. Bom, vamos adiante aqui. Obrigado por colocarem no mute. Beleza? Então, pessoal, quero entrar em contato com vocês aqui, né, sobre o tratamento de água. Professor, onde é que está isso no nosso livro? Eu vou te mostrar aqui agora. Só um segundinho que eu já te conto. Ele está aqui, ó, na página 60. Não é isso? Então, olha aí, pessoal. A gente tem o quê? Coagulação, né? O que é a coagulação? É a remoção das partículas de sujeira que inicia no tanque com a adição de quê? De cloreto férrico. Depois dessas partículas, pessoal, elas vão o quê? Elas vão se unir, né? Formarem flocos, não é isso? Elas vão formar flocos. E esses flocos, na próxima etapa, na decantação, eles vão o quê? Eles vão começar a ganhar peso e vão o quê? Eles vão sedimentar, né? Como se fosse o quê? De fato, uma decantação. Leia o seu livro, ó, página 60, item 3, do lado direito. Na decantação, os flocos formadores formados anteriormente separam-se da água, sedimentando-se no fundo dos tanques. Tu vai me comer todas as posições de foto de lado de costa. Hoje eu quero ganhar uma coça de piroca. Bom, depois a gente tem o quê? A filtração, né? A água ainda com impurezas passa por um processo ali de filtração, não é isso?
Ou seja, são filtros com cascalho, né, de diversos tamanhos que retêm a sujeira ainda restante. Depois, na sequência, o item 5, a desinfecção. Né? A água que já está limpa, ela recebe um excesso de cloro para poder o quê? Para poder eliminar alguns germes nocivos à saúde, não é isso? Depois a água tem um pH aí, ó, corrigido, né, na correção do pH. E por fim a fluoretação, né? A fluoretação é a adição de flúor para que de alguma maneira a gente tenha o quê? Uma saúde dentária ainda melhor, tá bom? Bom, pessoal, então por hoje é isso. Obrigado pela participação na aula e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Só um minuto que eu vou ver as perguntas de vocês aqui. Estou travando muito. Tenho uma dúvida a respeito de uma atividade que você passou para entregar. Pode falar, Henrique. Professor, eu perguntei lá na plataforma, só que você não me respondeu. É porque na atividade lá, que falava de operações físicas e separação de materiais, foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar. Sim. Aí você colocou lá que o correto é separação mecânica, extração e decantação. Mas o correto não seria separação magnética, extração e filtração? Não, a gente não tem separação magnética lá na cana-de-açúcar, cara. Separação magnética é quando a gente passa ali um ímã e esse ímã atrai algumas estruturas que tem o quê? Que são metálicas, não é isso? Na cana-de-açúcar a gente não tem esse processo. Eu vou dar uma Mas o que olhada. seria uma separação mecânica? Separação Nesse caso, mecânica, é por eles vão exemplo. moer a cana. Exatamente, né? A moagem da cana ali. Obrigado pela participação quem respondeu, né? A moagem da cana é o quê? Como é que você tira o caldo da cana? É por um processo mecânico, não é isso? É fazer a garapa, não é não? Na garapa não passa ali, ó, a cana numa moenda, né? Numa estrutura de engrenagens que ela vai ser apertada, não é isso? Entendi, obrigado. Nada, imagina. Bom, pessoal, então é isso, tá bom? Tô perguntando aqui, ó, pH é bom? pH alto é bom ou ruim? É o seguinte, é interessante que a água tenha um pH neutro, né? Um pH igual a 7, né? Por isso a correção do pH. Durante o processo, esse pH pode ser alterado ali, ó, ficando um pouco mais ácido ou um pouco mais básico. Então, essa correção do pH é interessante para que se chegue num pH neutro na água para que a gente consuma, não é isso? Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui, né? Galera, água destilada e água potável é a mesma coisa? Né? E água mineral? Nós já conversamos disso, eu acho, já, né? Então vamos lá, vamos distinguir. O que é água mineral? Bom, a água mineral é aquela água que ela tem o quê? Ela contém várias substâncias dissolvidas nela ali. Não é isso? Sim, é isso. Agora, o que é a água destilada? A água destilada é aquela que passou por um processo de destilação. É água pura, na verdade, e a gente não pode beber água pura. Porque se a gente bebe, as nossas células vão começar a absorver aquela água por um processo chamado de... Como se chama, pessoal, quando a célula começa a absorver água? Osmose? Exatamente, né? por osmose, obrigado. Lembrou aí também, né? Por osmose, ela vai absorver muita água e vai começar a ficar muito túrgida. Lembra disso na biologia? E se ela fica muito túrgida, muito inchada, ela pode o quê? Pode ocorrer a lise celular, não é isso? E a célula entra em falência. Então, a gente não pode consumir água pura por isso, porque as células da nossa mucosa, né, das nossas mucosas, podem o quê? Podem ocorrer esse processo aí de lise celular, não é mesmo? E o que é que vem a ser água? Serve a água destilada, então? A água destilada serve para ser colocada em alguns processos químicos em que se precisa apenas da substância água, sem ter o quê? Alguns sais ali dissolvidos, não é mesmo? E água potável é água que apresenta padrões, né, aceitáveis para se consumir. Por exemplo, com relação a um fenômeno chamado turbidez, né? O que a turbidez mede? Ela mede o quanto a água está ou não turva. O que é uma água turva? É aquela que você não, que ela não está o quê? Completamente, né, transparente ali. Então, a água potável ela tem níveis de turbidez que são aceitáveis. Né? Isso não quer dizer que é a melhor água para se consumir, né? Mas sim, mas que ela tem o quê? Uma certa segurança dentro de alguns limites, certo? Então, pessoal, no mais é isso. Na próxima aula a gente